Ok. Olá, pessoal, boa noite. Mariana Guese, ao vivo e com vocês pelo canal da Sinergia Consultoria e Soluções. Bem, é com muito prazer que a gente começa aí, né, mais uma quarta-feira com uma live, um tema muito interessante, particularmente eu gosto muito de tratar. Temos aí carinhas novas, tanto do nosso time quanto uma convidada muito especial. Mas antes de a gente fazer as apresentações, eu passar a palavra, eu vou falar um pouquinho da Sinergia para vocês, tá bom? Bem, como o próprio nome já diz, né, a Sinergia é uma empresa que provê soluções, uma consultoria que provê soluções tanto para profissionais quanto para empresas, tá? E soluções de RH e de tecnologia. Então, você aí, profissional que está buscando, né, um direcionamento, desenvolvimento da sua carreira, busca de uma recolocação ou transição também, conte com a gente, procura, entra no nosso site, conheça as nossas consultoras, que a gente pode te apresentar também os nossos serviços de assessoria, ok? E para você também, empreendedor, né? Gestor que precisa de realizar contratação, serviços de recursos humanos, né? Desenvolvimento de liderança, treinamentos também, nós estamos à sua disposição para identificar a melhor solução para a sua necessidade, tá? E também soluções em tecnologia e segurança da informação, ok? Bem, mas vamos direto ao assunto, vamos começar. O nosso tema hoje é o treinamento intercultural, né? E a influência que desse treinamento tem na nossa carreira. Não é só, daqui a pouquinho a Andrea vai falar para a gente, né? Não é só porque uma pessoa morou no exterior ou teve alguma vivência que ela está apta também a dar um treinamento. Então, assim, com muita tranquilidade, né? A gente tem aqui para apresentar para vocês a Andrea, que é especialista no tema. É um prazer tê-la aqui com a gente. E a gente está oferecendo também, né, essa live porque a gente quer sempre um serviço mais completo para os nossos clientes. Então, a gente tem parcerias aí, a gente não trabalha com todas as vertentes, porque a gente não é especialista em tudo, especialista em uma área. Então, a gente tem aí parceiros e pessoas que estão do nosso lado para que o serviço para os nossos clientes seja o mais completo possível, tá bom? Então, a gente vai falar sobre a influência do treinamento intercultural no sucesso da carreira e por que isso vai influenciar, ou quais são a grande importância desse assunto. Bem, a carinha nova que nós temos aqui hoje é a Julie. A Julie é nosso suporte, eu não vou falar muito. Julie, dá um oi, se apresente, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Julie, eu entrei recentemente na Sinergia. Eu, nesse momento, estou como estagiária de gente de gestão. Eu sou estudante de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Muito feliz de estar participando desse time. Tá ótimo. Obrigada, Julie. E agora eu queria passar a palavra para a nossa convidada, né, especial, Andrea. Andrea, por favor, se apresente, fale um pouquinho, né, da sua formação, para a gente poder começar esse bate-papo. Ok, muito prazer, então, a todos os presentes. Meu nome é Andrea Sebem, eu sou gaúcha, moro em Florianópolis, e faz 25 anos que eu trabalho numa área apenas, que é na área do Cross Cultural Training, no treinamento intercultural. Na preparação de brasileiros que vão para o exterior e na preparação de estrangeiros que vêm para o Brasil em 3 áreas. A primeira delas, na área do intercâmbio cultural, o pessoal que vai fazer high school e universidade fora. A segunda área, os executivos, que vai desde a preparação de expatriados que vão e que vêm, no desenvolvimento de equipes multiculturais, de conflitos em equipes multiculturais, no desenvolvimento da liderança global. E a terceira área, então, é dos jogadores de futebol que vão para o exterior. Então, aqui, só os brasileiros que vão. E é isso, só isso. Só isso? Tem muita coisa aí ainda, viu? São muitos anos, né, Andréia, trabalhando com o tema, estudando e se dedicando, né? E eu acho que durante a nossa conversa a gente vai poder explorar um pouquinho. E, assim, é muito interessante que as pessoas também conheçam a sua formação. Como eu falei, né, estou repetindo, na verdade, a sua fala, né, que nem todo mundo que tem uma vivência ou que está no exterior está apto a trabalhar com treinamento intercultural, correto? Correto.
Você sabe que eu tenho 49 anos, Mariana. Eu conheci isso, eu faço isso desde os 18 anos. Então, eu posso falar assim com muita tranquilidade que eu dediquei e dedico a minha vida debruçada nos estudos das ciências interculturais, né, com o único objetivo de diminuir a distância emocional entre as pessoas, né? Não importa a cultura que está na minha frente, o povo que está, quanto mais próxima eu for dele, eu vou conseguir me adaptar melhor, eu vou conseguir conviver melhor, eu vou conseguir aprender melhor, performar na minha missão de negócios, eu vou conseguir conquistar o meu cliente e fechar minha venda, eu vou conseguir formar um time coeso e cúmplice para alcançar os objetivos que eu me proponho. Enfim, é uma vida inteira dedicada a isso, né? Então, sim, foram muitos anos de estudo e leitura e uma novidade. Quando eu conheci, era novidade e me surpreende que ainda seja uma novidade, sabe? Que as pessoas ainda não sabem exatamente do que a gente está falando. Sim, então vamos lá, né? Para as pessoas justamente, né, saberem do que a gente está falando, eu gostaria de começar assim, te perguntando um pouquinho realmente sobre a conceituação, né? O que é o treinamento intercultural? E aí que você explique também para a gente assim um pouquinho da formação necessária do profissional, né, para ser apto a realizar os treinamentos. Então, eu só conheço um conceito de treinamento intercultural, que é naquele que eu fui forjada, né? Então, para mim, treinamento intercultural é a junção das ciências interculturais. Então, a minha formação de base, a graduação, foi em psicologia intercultural. Então, aos 18 anos, meu primeiro estágio foi no Centro de Acolhida a Refugiados, e dali eu nunca mais parei. E depois a minha especialização foi em educação intercultural, ou seja, é todo um know-how voltado para essas questões. Portanto, treinamento intercultural é a preparação das pessoas que vão para o exterior para estudar, trabalhar, conviver, negociar. Ela é baseada em formação científica madura, consistente. Então, por isso eu digo assim, Andréa, tu dá treinamento porque tu morou fora? Não. Então é porque tu é psicóloga? Não. Então é porque tu é uma psicóloga que morou fora? Também não. Eu dou treinamento intercultural porque a minha formação científica foi voltada para o treinamento intercultural. E de bônus, eu sou psicóloga, e de bônus, eu sou uma psicóloga que morou em vários países, né? Mas é a formação científica mesmo. E é legal porque ela foi legitimada pela minha experiência. Eu saí do Brasil com 18 anos, eu morei na Espanha, na Bélgica, na Itália, nos Estados Unidos e no Canadá. Só estudando isso. E na verdade, eu era objeto do estudo, né? Até vou contar um pouquinho, porque eu acho interessante, assim. Quando eu saí, eu não saí para estudar isso, porque eu nem sabia que isso existia. Eu saí para fazer um curso de espanhol na Espanha, 6 meses, e fazer um programa de intercâmbio chamado Au Pair. Eu ia ser babá, 6 meses em Madrid. Pronto. Guria, mas que adaptação tão difícil. Que coisa difícil foi a Espanha dos anos 90. E aí eu comecei a me perguntar, por que a psicologia não estudava isso? Porque eu já fazia psicologia na PUC. Meu primeiro ano foi na PUC de Porto Alegre. Então, minha primeira pergunta foi, por que a psicologia não estuda isso? A segunda, por que umas pessoas se dão tão bem e outras tão mal como eu? A terceira pergunta, por que eu era de um jeito, os franceses de outro, os americanos de outro? E no final dos anos 90, nascia, então, na escola europeia, a área da psicologia intercultural. Então, eu tranco a PUC de Porto Alegre, eu vou para a Universidade Complutense de Madrid, lá começo a me envolver no tema e vou fazer estágio no Centro de Acolhida a Refugiados. Pronto, um caminho que selou meu destino, assim, com toda alegria, né? Eu fiquei 2 anos em Madrid trabalhando com os refugiados, foi uma coisa, assim, não tenho palavras, porque eu sempre digo, tu queres entender a migração profundamente, trabalha com refugiados. O resto é muito mais prazeroso, é muito mais leve, é muito mais, né? Então, eu fiquei 2 anos lá, o meu segundo país foi a Itália,
onde eu fui voluntária no projeto Erasmus. O projeto Erasmus é um projeto estudantil de mobilidade, onde eles estavam formatando o cidadão europeu. Então, por exemplo, o guri começava direito na Sapienza di Roma, o segundo em Paris 4, o terceiro na Autônoma de Salzburg, e aí eu fazia o treinamento intercultural dos estudantes italianos ao redor da Europa. Allora é tudo un'altra coisa, porque a gente sai do drama dos refugiados para ir para os universitários. O meu terceiro país foi a Bélgica. Lá eu morei em Louvain-la-Neuve e eu era voluntária no Centre des Étudiants Étrangers. O que eu fazia? A adaptação dos estudantes estrangeiros que chegavam. E eu teve uma ocasião muito linda, que eu atendi um mexicano, e um dia ele chegou triste, e disse, ¿sabes qué pasa? Quero mi padre, quero mi madre, quero hablar espanhol, ¿me entiendes? E eu começo a chorar e digo, hombre, eu também. E ele, e por que não vuelves a Brasil? Eu digo, vou fazer o quê no Brasil? Não tinha Erasmus, não tinha refugiado. E aí eu voltei, né, Mariana? Voltei, fiquei um ano assim, batendo cabeça, até que um dia um amigo meu falou, você sabe o que é high school? Não, o que é isso? E ali eu monto, então, a minha empresa, né, para os high school, em 97. Em 2007, eu começo com os expatriados, porque o pai dos intercambistas vem da Nissan, da Mitsubishi, da Pirelli, do Citibank, da Odebrecht, e dizem, porque você não atende os expatriados, mas eu também não sabia o que era expatriado na época, né? Enfim, então foi assim, foi uma grande surpresa, sabe? Então, para mim, treinamento intercultural é tudo isso, gente. A sua vida, né? Ai, que lindo, muito obrigada. É isso mesmo. Resumiu tudo, é a minha vida, é bem isso. Uhum. E André, conta agora um pouquinho para a gente como é que funciona o treinamento intercultural online. Quais são as vantagens do treinamento? Conta um pouquinho para a gente o que é o treinamento em si. Ah, tá legal, Julie. Vamos dividir essa resposta em dois momentos. Eu vou te dizer o que é o treinamento intercultural e depois eu te digo como é que ele chegou a ser online, né? Era um negócio que eu achei que não ia acontecer. Ok. Vamos falar um pouquinho do know-how da psicologia intercultural. O que ela me dá? O que eu tenho de diferente que essa ciência nos oferece? Bem, para começo de conversa, existem 130 categorias que mapeiam o esquema mental dos povos. Gente, isso é fantástico. É uma série de autores, os mais conhecidos no Brasil é Geert Hofstede, com as suas 6 dimensões culturais. Acho que no Brasil deve chegar Hall também. Enfim, não quero estar dando aula aqui acadêmica, não é o caso, né? Mas tudo bem, tem mais ou menos 130 categorias. Guria, no momento que tu entende o esquema mental do outro, e o mais importante, Julie, no momento que tu entende o teu esquema mental, a proximidade emocional acontece. Porque o que todo mundo chama de choque cultural, né? Que é um conceito para lá de obsoleto, eu não gosto desse conceito, um conceito forjado em 1960, já está assim, caindo de maduro, mas em termos populares, é o distanciamento emocional. Se eu entendo a tua cultura, eu vou te entender. O esquema mental dos povos é como se fosse uma grande legenda que é colocada na frente da outra pessoa e faz com que eu possa me aproximar de ti. O que eu posso fazer para que Julie sinta confiança em mim? Para que Julie tenha afeto por mim? Para que Julie queira comprar o meu produto ou confiar nas minhas palavras? Eu vou ter que entender o teu esquema mental. Então, isso é bárbaro. Também a psicologia intercultural, ela estuda o processo migratório, né? Os modelos de aculturação, as personalidades migratórias. Vocês sabiam, existem personalidades aptas para migrar, outras que vão sofrer um pouco mais. Quais são as ansiedades migratórias? São as ansiedades comuns ou são ansiedades de exclusão, de marginalização, de fragmentação? Quais são? Enfim, tem todo um know-how que a psicologia doméstica e convencional não me oferece.
Por isso, aí tu pensa assim, pô, André, mas como é que tu faz para trabalhar com coreano, japonês, brasileiro, teenager, jogador de futebol cujo pai é analfabeto? Olha, gente, olha como é diferente o meu cliente, tu concorda? Bem, eu consigo lidar com toda essa miríade de personalidades justamente por causa da competência intercultural. E porque todas elas têm uma coisa em comum. Elas vão migrar e elas vão passar pelo mesmo processo. Então, isso é a psicologia intercultural. A educação intercultural, mais que tudo, ela é um método. Um método que eu amo, eu amo. E ela diz o seguinte, para você aprender, você tem que sentir. Ou eu te emociono e toco no teu coração com conhecimentos científicos importantes, ou o troço não anda. Ou eu vou te pegar daqui para cima. Não adianta, Mariana, Julie, a turma que está me ouvindo, eu te dizer assim, não seja preconceituoso, open up your mind, be flexible, barará. Não adianta ficar te falando o que tu deve ser. Tá? Né? Do's and don'ts, né? Como evitar o choque cultural. Isso tudo é informativo. O treinamento intercultural, ele é formativo. Eu estou falando da formação do sujeito, do desenvolvimento. Então, aquele ali é meio maluco, aquele ali vai precisar do treinamento intercultural. Esse aqui não. Não é isso. Eu quero pessoas muito saudáveis, muito sofisticadas. Quanto mais sofisticada, mais inteligente, quanto mais vivida ela for, mais ela vai aproveitar. Então, isso é o treinamento intercultural. Não sei se eu sou minha faladora, né? Mas tentei resumir. Conseguiu resumir. Agora falta você contar para gente a parte online do treinamento, que é a segunda parte da minha pergunta. Tá bem. O que aconteceu? Quando o treinamento começou, né, na minha vida, lá quando eu voltei ao Brasil, em 1997, tudo era presencial. Não existia uma outra forma, né? As empresas só conheciam isso. Bom, com o advento da tecnologia, com a chegada da crise, o treinamento presencial, ele começou a ser computado assim, mas espera aí, tem o hotel, tem o coffee break, tem o bilhete aéreo do expatriado que tinha que se mover, ou eu que tinha que me mover ao encontro do expatriado, enfim, estava custoso. Então, teve uma empresa, que um dia chegou para mim e disse, faz online? Aí eu, ai meu Deus, ai não sei, não sei, porque o treinamento padrão ele tem 8 horas, né? Eu pensei, 8 horas com a pessoa online, ninguém merece. Mas vamos embora, vamos fazer o seguinte, vamos dividir essas 8 horas em 3 dias, 3 momentos. E comecei a testar. O que eu testava? A minha capacidade de manter a atenção da pessoa, a minha capacidade de emocioná-la, eu testava também a minha capacidade de poder ensinar à distância. E aí eu comecei a estudar os processos de aprendizagem, né? Os diferentes modelos de aprendizagem, como que eu poderia fazer isso e tal. E daqui a pouco, eu estava fazendo treinamento intercultural às 11 horas da noite, do cara que está na China. E ele está em casa. Ele está em casa, tomando café da manhã dele, sossegado, enquanto eu estou atendendo ele. Daqui a pouco eu estava atendendo o expatriado que ia embarcar amanhã ou depois de amanhã, sentado no colchão da casa dele, porque já levaram todos os móveis dele, só tem um colchão. E tá ele, a mulher e os filhos em cima desse colchão, de pijama, sabe? Tomando chá, num conforto, numa intimidade, numa coisa que eu não esperava. E aí, gurias, o que aconteceu? A aprendizagem continuou com a mesma qualidade. Porque eu tinha conforto, eu tinha intimidade, eu tinha flexibilidade. Eu quero às 11 da noite, eu quero no sábado, eu quero no domingo, eu quero às 4 da manhã, né? E tudo bem. Para mim era 4 da manhã, né? Porque eles estavam... ou eu estava em algum canto. Então, eu acabei virando fã dessa ferramenta mesmo, dando palestra. Eu me lembro, uma das últimas palestras, eu estava no Alasca, e a palestra foi em São José dos Campos para a Embraer. E tudo bem. E eu achei muito legal aquilo. Esses dias eu estava em Gramado, numa cafeteria,
e eu estava atendendo uma família na Dinamarca. Realmente funcionou. É uma coisa que hoje, a minha bandeira agora é essa, sabe? É muito incrível o seu trabalho, muito, muito incrível, André. O nosso, né? Você consegue, acaba que tem os braços e pernas, né, André, em todos os lugares do mundo e acabou conseguindo alcançar outras pessoas, né, que se não fosse pela mídia, pela tecnologia, você não conseguiria alcançar, né? Porque, sabe, Mariana, eu acho que uma coisa que eu acredito, eu confio muito nisso, assim. O que legitima o meu trabalho? O fato de eu ter estudado tanto? Não. O fato de eu ter vivido o que eu estudei. As pessoas dizem, mas tu faz isso há 500 anos, e como é que tu te emociona dessa maneira? Eu me emociono porque eu vivo isso, né? Então, se você tem a capacidade de poder ajudar as pessoas em qualquer lugar, em qualquer hora, e ter a palavra certa para elas, não tem coisa melhor, né? Acho que essa tecnologia realmente ela quebrou tudo que a gente imaginava por trabalho, sabe? Uhum. Para mim está muito diferente hoje o mercado, assim, as coisas que a gente está vivendo. Com certeza. Bem, André, e assim, quando a gente fala de cultura, né, até me corrija se eu estiver errada, né, a gente está falando, né, sobre padrões, né, que a gente entende, né, como certo ou como errado, né, que determinada cultura vai passando, né, de geração para geração e a gente vai internalizando aquilo, né. Então, quando você fala aí de realmente de emocionar, de tocar o íntimo, né, eu imagino que você deve trabalhar também na questão da desconstrução disso, né, do que isso é certo ou errado, porque isso nem sempre o que é certo na minha cultura pode ser entendido como certo na cultura do outro, né, e não cabe a nós a julgar, né, a outra cultura, mas sim tentar entender e ver, né, assim, do ponto de vista do outro, por que ele faz ou deixa de fazer aquilo, ou por que ele sente ou não sente dessa forma, né, qual que é a visão de mundo dele diferente da minha, né? E acho que desconstruindo tudo isso, as relações elas ficam mais tranquilas, né? Assim, mais fluidas, a gente consegue compreender melhor o outro, né? Uhum. Então, por isso a importância do sentir. Tu pode até me entender, mas talvez você não consiga sentir o que eu sinto. Então, o desenvolvimento da empatia num treinamento intercultural, ela passa pelas emoções. É o que eu chamo de cognição amorosa. Tu vais aprender compreendendo e sentindo. Vou te dar um exemplo. Determinada empresa recebeu, há uns anos atrás, quase 400 haitianos. E toda a diretoria aprovava a presença dos haitianos, mas tinha um dos diretores que não gostava. Ele tinha uma implicância louca com o negócio lá. Então, a empresa me chama e diz, vamos começar a fazer o treinamento intercultural para esses diretores, especificamente para aquele dali, né? E depois a gente vai para os haitianos e para os brasileiros. Aí, olha o que eu fiz, gurias. Eu peguei, entrevistei lá uns 30 haitianos. Eu só queria saber como é que você chegou aqui na empresa. Gurias, você sabe como os haitianos chegaram no Brasil? Todo mundo sabe. Que passaram por coiotes, que mulheres foram estupradas, algumas foram assaltadas, que os homens passaram fome, que tiveram seus entes queridos mortos. É uma coisa de louco. E eu peguei, então, um resumo daquelas 14 e 30, eram 28 pessoas, e aí eu coloquei o nome de cada diretor, como se cada diretor fosse aquele haitiano. Oi, meu nome é fulano, né? Saí de Porto Príncipe no dia tal, meu pai, minha mãe, e aí eu conto a história de verdade, só que botando o nome do diretor. Então eu faço uma dinâmica com os vídeos, né? E no fim eles pegam e leem aquela carta. Por quê? Porque no início dos trabalhos, quando eu também entrevistei os diretores, um deles me disse, mas eu já dou casa, comida, roupa lavada, salário, o que mais que eles querem? E eu pensei, esse cara não está sentindo. Entendendo. Uhum. Sentindo. Ele não está sentindo o que os haitianos sentem. Esse cara não se emocionou, esse cara não está sentindo, ele está só aqui, ó. Eu já dei casa, comida, roupa lavada, salário, o que mais que ele quer? E aí eu me lembro que quando a gente termina a atividade, cada um lê, né? E aí eu pergunto, o que vocês aprenderam com isso? E esse cara pega e responde,
Tu lembra que tu me perguntou uns dias atrás o que eu disse, o que mais que eles queriam? Casa, comida, roupa lavada e dignidade. Me faltou dar-lhes dignidade. Entendeu? Tá feito o treinamento intercultural. Se você consegue enxergar o outro e sentir o outro, na essência do outro, treinamento intercultural, gurias, pode ser feito dentro do casamento, inclusive. Eu não faço, tá? Porque o meu negócio é internacionalização. Mas quando a gente fala de diferenças culturais, alguém aí, não sei quem é o nosso público, mas alguém pode me explicar o que os homens querem? Alguém pode me explicar o que as mulheres querem? Diferenças de gênero, diferenças de idade, diferenças religiosas. Então, é piegas e, com perdão da palavra, é um pouco ignorante a gente achar que o treinamento intercultural é uma ferramenta assim, super sofisticada para o expatriado que vai para o exterior. Muitos pais precisariam de treinamento intercultural para saber lidar com seus filhos adolescentes. Uhum. Né? E muitos adolescentes precisariam de um bom treinamento intercultural para aprender a respeitar seus pais. Porque, de novo, o treinamento intercultural é a arte de aproximar pessoas. André, e assim, primeiro deixar um recadinho para quem está assistindo, né? Aproveitem que nós estamos aí ao vivo com a Andréia também, essa aula que ela está dando para a gente. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, aproveitem para a gente poder esclarecer aqui ao vivo, né? E assim, André, quando a gente, né, você falou de diversas situações, né, até mesmo aí falou realmente no casamento, na relação entre pais e filhos, mas como que a gente está voltado, né, para a carreira, assim, quais são as abordagens, ou como você direcionaria, ou os pontos, talvez, que você chamaria atenção aí do treinamento intercultural para as atividades profissionais, ou para os estudos, ou até mesmo o turismo, né? Assim, então, as pessoas que vão pensar aí realmente na internacionalização, ou pessoas que estão indo para o exterior, ou tendo, talvez, que seja do Brasil mesmo, um contato aí diário com outros povos, com outras culturas. Como que você direciona assim, essa abordagem do treinamento para cada atividade? Quais são os benefícios para cada uma delas? Bom, eu acho que eu vou falar só dos expatriados. Ou você gostaria que eu abordasse os jogadores e o intercâmbio também? Vamos deixar os jogadores para daqui a pouquinho, mas pode abordar os expatriados agora. Tá. Assim, de uma maneira poética, né? Para que serve um treinamento intercultural? Tu já mergulhou? Alguma de vocês já fez mergulho? Já. Ainda não. Está na minha listinha ainda de sonhos. Onde tu mergulhou, Julie? Eu mergulhei em Arraial do Cabo, uma cidade aqui no Rio. Tá, maravilhoso. Agora, só que eu vou te levar um pouquinho mais para longe. Eu vou te levar pro Lago Minnewanka, lá nas Rocky Mountains, no Canadá, tá? O pessoal mergulha naqueles lagos no inverno. Como assim, André? Quando o lago está congelado. Por quê? No inverno, a água do lago é mais quente que a temperatura externa e porque a transparência das águas é uma coisa fantástica. O sol incide na neve, enfim. Anyways. Então, quando eles mergulham, primeiro você vê uma bela motosserra na mão deles fazendo um buraco na neve. Eles fazem um buracão na neve, assim, tu pensa, Jesus, vai se matar o homem, né? Não, porque ele está com uma roupa super apropriada, ele está com oxigênio super apropriado, ele está com uma iluminação super apropriada, e ele tem um equipamento que a gente nem sabe que conhece, que existe, que mantém os membros, as mãos e os pés aquecidos. É uma coisa fantástica. Ponto. Treinamento intercultural é isso. Ou mergulhe de calção de banho e biquíni. Como é que você vai preferir mergulhar lá no Minnewanka? Né? Então, eu realmente fico chocada quando as pessoas... desculpa, fala, Julie. Com certeza com uma roupa apropriada. Com tudo apropriado, né? Com tudo. Até porque o cilindro de oxigênio que tu usou no Arraial do Cabo não vai ser o mesmo que tu vai usar lá no Lago Congelado. Então, eu fico chocada, às vezes, quando as pessoas perguntam para que o treinamento intercultural? É isso, a resposta que eu dou é isso, né? É para se preparar para aquele ambiente que você pensa que conhece, mas não conhece.
Ô, André, atrevida você, como é que você disse que eu não conheço? Porque o esquema mental dos povos, porque a cultura, ela não é o que está fora, é o que está dentro. Eu não vou me adaptar ao Canadá porque eu vou tomar, sei lá, cafezinho com maple, ou torradinha com maple no café da manhã, ou porque eu vou jogar hóquei, ou porque... Não, eu vou me adaptar ao Canadá porque eu vou conhecer o esquema mental, é o que está dentro, é a forma de amar, de perdoar, de se relacionar. Então, sinceramente, eu não consigo imaginar uma pessoa que saia do país hoje para quaisquer circunstâncias, Mariana, sejam quais forem, sem uma preparação adequada. Talvez eu possa dar um exemplo? Claro. Tá? Eu vou dar um exemplo que os estrangeiros reclamam deveras aqui no Brasil. E a turma do high school também, as suas escolas e tal. Que é a dificuldade que o brasileiro tem em se responsabilizar, em achar soluções. Tudo é o governo, o trânsito, o choveu. Então, eles reclamam muito. Bom, isso é psicologia intercultural. Então, vamos lá. Existem povos, vou falar de uma categoria, que se chama ambiente, que é uma das minhas preferidas, mas na categoria ambiente, existem povos que lidam com o ambiente de uma forma chamada coação, outros chamada controle e outros chamada harmonia, tá? Dentro da categoria ambiente, nós temos 3 subcategorias, e eu vou falar de 2 delas. Eu vou falar dos povos coação em primeiro lugar. Frases típicas dos povos coação. Eu cheguei atrasada hoje porque quando chove em São Paulo, aí tu já sabe como é que é o trânsito, né? Agora, se Deus quiser, no final do ano eu passo no doutorado. Por que eu escolhi a psicologia intercultural? Eu não escolhi, gurias. Foi destino. Eu nasci para ela, ela nasceu para mim, né? Nessas 3 frases, a responsabilidade, ela está externa ou interna? É externa, né? A gente não assume a responsabilidade por aquilo que a gente está vivenciando. Ela está externa. Então, quando eu quero entender uma cultura, a primeira coisa que eu devo me perguntar é qual é o valor central, qual é o DNA, qual é o fio condutor daquela cultura. Dentro da categoria ambiente, eu posso dizer que o valor dos povos coação é a transcendentalidade. Os povos coação são transcendentais. Se Deus quiser, a chuva, foi o destino, vai dar tudo certo, né? E tudo bem. Esse é um valor importante para nós. Agora, os povos controle vão olhar para o cara e vão dizer assim, se tu sabe que quando chove em São Paulo o trânsito fica ruim, por que tu não saiu mais cedo? Os povos controle dirão, como assim, se Deus quiser, no final do ano tu passa no vestibular? No meu país é assim, ó, se eu estudo eu passo, se eu não estudo eu não passo. E tu não escolheu a psicologia intercultural, tu estuda esse troço há 30 anos e tu não escolheu, foi destino, né? Qual é o valor central dos povos controle, gurias? É o transcendental ou é a responsabilidade? A responsabilidade. Responsabilidade. Então, quem são os povos coação? Não, melhor, o Brasil. É coação ou controle? Equação. É coação. Tá no nosso DNA. É isso, sabe? É externo a mim, não me fala de responsabilidade. Chega a me dar nervoso. Quem esqueceu o relatório? Não sei, acho que a gente na correria, a gente acabou esquecendo. A gente quem? Tu e teu amigo imaginário, tu e teu guia espiritual. Quem é a gente? Então, é toda uma cultura, é toda uma comunicação, uma verbalização aparelhada para o mindset coação. Os povos controle é o contrário, eles são aparelhados para o controle. My responsibility, my own responsibility, under my control. Yes, we can. Eles não conseguem pensar diferente disso. Aí entra o que a Mariana falou. Mas tu não pode julgar. E isso é muito difícil, porque, assim, vou fazer uma pergunta bem irresponsável, entre aspas. Quem é melhor, coação ou controle? Nenhum dos dois. Eu diria que é nenhum dos dois. Mas se a gente quisesse julgar, o que a gente diria de cara? É que aquele que externaliza, né, que não se responsabiliza,
não é o melhor, né? Mas assim, aquele que assume os seus atos, né? Que tem responsabilidade sobre aquilo que faz. É isso que a gente diria. Sim. E nos treinamentos é o que acontece. Né? Imagina. Mas aí a gente começa a aprofundar, e isso é o lindo da educação intercultural. A educação intercultural, gurias, ela fala muito mais de mim do que do outro. Um dos, eu acho assim, um dos engodos do mercado ao falar de treinamento intercultural. André, você pode trabalhar na Noruega, você pode fazer um treinamento cultural para o México. Gente, se eu não olhar para o brasileiro em primeiro lugar, não há treinamento intercultural. Ao menos que tu queira que eu te dê um montão de informação. Então tu vai para o Google. Não precisa nem me contratar para isso. Vai lá. Cultural, sei lá, Informations Mexico e vai embora. Mas então a gente está falando do olhar para si. E se tu for olhar para a equação, tu vai pensar, realmente, a minha dificuldade com a responsabilidade é grande, preciso melhorar isso. Mas eu sou muito resiliente. Os povos com equação são resilientes. Nós temos uma fé absurda. Latinoamérica em geral, os países africanos, boa parte dos... Aí a gente vai entrar em outra categoria, mas anyways, vamos pegar ali Latinoamérica, que Deus queira, Deus te bendiga e tal, mas a gente sabe que nós somos resilientes, porque a maior taxa de suicídio está nos países com ação ou controle? Controle. E aí tu vai para a Suíça, para a Austrália, para o Canadá, os caras estão se matando. Rapaz, o que estão se matando? Enquanto que na Angola, na Tanzânia, em Madagascar, eles não se matam. Né? Não se suicidam, vale dizer. Então, é muito lindo, assim. E aí, quando você começa a aprofundar esses conceitos de esquema mental, onde é que a equação vive em mim? O que eu posso fazer, já que eu estou indo, vamos dizer, para uma Suíça, para uma Alemanha, para uma Austrália, o que eu posso fazer para adequar essas minhas tendências a um povo controle? E o contrário, o que o povo controle espera de mim? De modo que eu possa conquistar a confiança deles. Isso é intercultura. Eu e ele, eu e ele, eu e ele. E não é aquela coisa, vou estudar os americanos. Tá, e tu? Né? Então, eu queria dar esse exemplo do que é, pelo menos, essa parte do esquema mental. O que a gente faz? A gente vai costurando. Eu e tu não são dicas, não são do's and don'ts, não é como evitar o choque cultural, não é como ser flexível e maduro. De novo, porque ele não é informativo, ele é formativo. Né? Isso, queria... André, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre como que é o treinamento intercultural voltado para estudantes que vão fazer intercâmbio. Eu me vejo um pouco nisso que você está falando. Em 2016, eu fiz intercâmbio na Espanha. Eu fiquei um semestre estudando numa universidade em Valência. E, assim, é óbvio que no primeiro momento é aquilo que você já comentou do choque cultural. E, assim, acho que para qualquer pessoa, eu estudava numa universidade de muitos alunos intercambistas do Erasmus, e todos a gente acaba entendendo um pouquinho de como é que cada povo se comporta. Mas, ao mesmo tempo, a gente não entende nada, né? E eu acho que isso que você está falando é muito interessante, e aí eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre essa questão de como que é o treinamento intercultural justamente voltado, né, para esse público em específico. Então, Bato, tu foi falando, veio várias coisas na minha cabeça, mas a primeira delas é surpreendam-se, mas não tem grandes diferenças. Não tem grandes diferenças. E eu mesma me surpreendi quando os anos foram passando e eu pensava, assim, como é que eu entrei no expatriado? Eu vim de refugiados e Erasmus, certo? E com high school, 10 anos de high school. Os pais insistiam para eu atender as empresas deles. E eu me lembro que eu dizia, mas eu não entendo nada de expatriado. E eles diziam, mas tu entende tudo de imigração. E eu tinha um medo, gurias. Olha, eu vou te dizer, demorou, foram 10 anos, até que um dia, olha, não foi nem iniciativa minha, foi iniciativa de uma consultoria que disse, colocamos o teu nome lá.
foi para Embratur na época. Foi meu primeiro cliente. Eu, ai, meu Deus! Eram os EBTs, Escritórios Brasileiros de Turismo. Tóquio, Madrid, Milão, coisa linda mesmo. E eu disse, meu Deus do céu, botaram meu nome. Então tá. E quando eu começo a montar os conteúdos, Julie, eu digo, mas é isso que eles têm que ouvir mesmo. Eu vou ter que falar dos esquemas mentais, eu vou ter que falar da psicologia da migração, porque eles iam morar lá, né? Esses executivos. E, meu Deus, foi uma super entrada. Então, a primeira coisa, assim, não tem muitas diferenças em termos teóricos, porque é disso que estamos falando. Eu não estou falando de terapia de adolescente, eu não estou falando de terapia de família, de casal, eu estou falando de formação intercultural, de educação intercultural e de psicologia intercultural. Primeiro lugar. Segundo lugar, tu falou o termo choque cultural, e eu acho muito importante para a turma que vai estudar, para os expatriados também, entenderem que o choque cultural, ele não é um processo unilateral como ele é falado. Quando o leigo diz choque cultural, ele está falando que tu está tendo dificuldade de se adaptar, certo? Né? Esse é um conceito forjado por Calvero Ober, em 1960, um americano, que chega e diz, choque cultural é a dificuldade do sujeito de se adaptar. Vou convidar a turma para pensar comigo. Os americanos adoraram essa ideia. De novo, choque cultural é a tua dificuldade de se adaptar. Por que eles adoraram essa ideia? E foi difundida no mundo inteiro até hoje. Por quê? Podem falar o que vier na cabeça. O que vier na cabeça. Acredito, talvez seja mais fácil, né, falar da dificuldade do outro, talvez, do que a gente tomar essa responsabilidade mais uma vez, né? Eu acho que eu entraria num conceitozinho, assim, de um pouquinho de antropologia trazer para a discussão, que é o conceito da alteridade. Não é a empatia exatamente, não é a mesma coisa da empatia, mas que é um conceito que a antropologia trabalha muito e que eu acho que tem muito a ver com isso. Que a alteridade é, né, justamente esse encontro, a ida e a vinda, e o choque cultural já me parece totalmente diferente, né, desse conceito, me parece justamente o oposto. É só o outro que tem choque cultural. Exatamente. Não. Então, exatamente. Eu iria por aí, por essa linha de raciocínio. Então, na psicologia intercultural, nós estudamos os conceitos unidimensionais de aculturação, que então aí entra o choque cultural. Mais tarde, o professor Milton Bennett apresenta os conceitos bidimensionais, trazendo o hóspede hospedeiro. E mais tarde, o professor Berry apresenta o conceito tridimensional do hóspede hospedeiro e a família que fica, porque vocês sabem que a família que fica, seja o pai do intercambista ou a família do expatriado que ficou, cujos pais já são velhinhos, ou cujo filho está indo com o neto e eles não vão ver o neto crescer, enfim, a família que fica também conta. E em 2012, eu desenvolvi o conceito quadridimensional de aculturação, que é o seguinte: o choque cultural não tem a ver contigo, Julie, que foi para Valência. Em primeiro lugar, é um estresse aculturativo, estresse no modelo de estresse, que envolve vários fatores estressores, e não tem só a ver contigo, Julie, tem a ver com, olha que legal, tu que foi, os valencianos que te receberam, os hospedeiros enquanto escola, não sei, a escola estava preparada para te receber, havia uma política migratória para os estudantes internacionais, os caras estavam falando espanhol ou estavam falando valenciano? Isso te facilitou? Teve missa, considerando que você seja católica, na tua língua local, você teve um tutor ou um padrinho, enfim, as políticas migratórias do hospedeiro. Então, tem quem fica, quem recebe, quem vai, quem fica. Teu pai e tua mãe, como é que eles ficaram? Eles queriam que fosse. E teu namorado, foi junto ou ficou? Ou vocês terminaram? Ou você foi traída? Oh, meu Deus! Quem fica tem a ver. A mesma coisa expatriado. A mulher que ficou, a mulher que foi junto. Então, hóspede, hospedeiro, família que fica e tararará, o moderador migratório. O moderador migratório é esse quarto elemento
que influencia diretamente na tua adaptação. E a pergunta é, quando você foi, qual universidade você estava? A Fluminense, certo? Isso. Tá. Então, o Escritório de Assuntos Internacionais da Federal, da Fluminense, tinha uma política migratória legal? Você teve aula de espanhol antes? Você teve treinamento intercultural? Você teve... Como é que foi? Os papéis vieram rápido? Teu visto veio? Foi confusão? Deu rolo? Quando tu chegou, tu tinha onde morar? Não tinha. Então, o expatriado vai ter treinamento intercultural? Vai ter relocation? Vai ter aula de inglês? Não vai ter? Ou não vai ter nada disso? Ou o cara, como eu tive um cara que foi para o Marrocos e não tinha seguro de saúde, né? Ou, enfim. Então, hóspede, hospedeiro, moderador migratório é a família que fica. Todos juntos é o que moderam a tua migração. Então, o PJ cultural está para lá de Bagdá. Mas, por que eu estou falando isso? Porque esse é o know-how da educação e da psicologia interculturais. Sem eles, eu fico que nem papagaio, repetindo, né, o que está na cartilha, né? Sim. Ô, André, deixa eu já te interromper aqui, só porque a gente recebeu 2 perguntas. Vou fazer as 2 de uma vez, até porque o nosso tempo já está quase terminando, impressionante. Mas, assim, de 2 pessoas até que estão batendo ponto com a gente aqui em todas as lives, todas as quartas-feiras. Uma é da Adélia, e agradeço tanto a Adélia quanto a Mércia. A Adélia colocou assim: as diferenças de cultura são imensas em muitos aspectos. O que você acha sobre essas diferenças? Uhum. E aí, a segunda pergunta da Mércia. Posso dizer, então, que a experiência intercultural seria um convite para o crescimento pessoal e profissional significativo? Ai, claro que sim, né? Ô, Mércia, qualquer pessoa que chegue perto de mim, não importa a idade, eu vou dizer, faça as malas e suma da minha frente. Tá fazendo o que aqui? Eu acho que sim. Eu acho que, eu sempre digo, a viagem é a arte do encontro. O encontro é contigo mesmo e não com o outro. Então vá conhecer sua força, seu talento, sua determinação, sua autoestima, vá conhecer sua dor, seu desamparo, seu abandono, seu desespero. É coisa muito linda. E quanto às diferenças culturais, eu as celebro enormemente. É isso mesmo. O dia que a gente conseguir ver as nossas diferenças como um fator de colaboração, sabe? Isso me emociona. Me emociona pensar que eu tenho muito para melhorar ainda, que eu tenho muito para crescer, que tem gente que traz uma bagagem, uma forma de viver. Então, sim, não sei se te respondo. Nossa, acho que com essa emoção, com certeza. E assim, Andréia, coloca pra gente também um pouquinho, até pedir para você falar depois, mas assim, o trabalho que você faz voltado para os esportes, Uhum. né? Traz um pouquinho dessa abordagem aí pra gente, daqui a pouco, chegar nos minutinhos finais aí da nossa live. Então, já em termos conclusivos, assim, a boa nova é que esse know-how, essa ciência, né, o treinamento intercultural dessa forma concebido, né, como uma escola de desenvolvimento científica, isso é uma grande novidade no mundo, uma grande novidade no mundo. Eu estava há uns 2, 3 anos atrás com um professor muito querido na Inglaterra, fazendo um curso de uma semana. Então pensa comigo, gurias. Esse professor é um senhor de 70 anos de idade, sempre envolvido com as questões interculturais, é um dos expoentes da área. Uhum. Quantas pessoas tinham no curso? 8. 8? E aí eu perguntei, cadê todo mundo? E ele, todo mundo quem? Eu falei, todo mundo é ele, Andréa, mas nós somos pouquíssimos. Bom, na área de futebol, então, é impressionante, porque não tem. Em algumas áreas não tem. Aí tu pergunta, não tem por quê? Primeiro porque eles não conhecem. Nenhum time de futebol nunca me procurou. Nunca eu tive um time que me procurasse. Porque eles não sabem que existe. Plataformas de petróleo, né? Os offshores around the world. Nunca nenhuma me ligou, embora eu tenha alguns clientes, mas é porque eu fui atrás deles. Então, a parte boa tem um mercado fantástico para isso. As pessoas estão precisando disso. E a parte ruim ninguém sabe que isso existe.
Então, às vezes as pessoas querem trabalhar com isso, né? Eu dou curso de formação, eu tenho um curso de 1 semana, que é o Intercultural Training for Intercultural Sciences. E as pessoas dizem, eu quero trabalhar com isso, André, como é que eu faço? E eu digo, tenha paciência. Tenha paciência, porque primeiro tu vai ter que educar o teu cliente. E depois, se acaso, ele vai comprar de ti. Mas é uma grande novidade. Então, com o André, futebol, idem. queria aproveitar esses últimos minutinhos só para a gente falar bem rapidamente de alguns pontos, né? Gostaria que você abordasse alguns pontos do treinamento que estejam mais voltados para auxiliar no desenvolvimento de uma carreira no exterior. Você faz algo especificamente em relação a isso? Alguém quer ir para o exterior e te procura para poder entender, né? Como é que vai ser esse primeiro momento num lugar que é estranho? E eu queria também aproveitar e inserir mais uma perguntinha aí, que é sobre uma empresa, por exemplo, que está negociando. Hoje a gente tem aqui no Brasil, né, muitas empresas chinesas que estão aqui se inserindo no mercado e muita gente também querendo fazer negócios e com os chineses. Você acredita, num exemplo como esse, é importante que as pessoas que vão para uma mesa de negociação com outras pessoas de outros lugares, de outras culturas, tenham um treinamento desse tipo para conseguir ser bem sucedido nesse momento? Tá, bem legal tuas perguntas. Essa última aí, eu vou te responder com um case. Determinado estaleiro ia receber investimentos coreanos. Os coreanos vieram, visitaram o estaleiro e foi cancelado o projeto. Um desses profissionais desse estaleiro, era uma joint venture, que tinha um desses profissionais, já havia sido meu estudante de high school. E então ele chega para o estaleiro e diz assim, cara, eu acho que tem uma mulher aí que vai poder nos ajudar. Porque os próximos investidores, os coreanos foram embora, não quiseram mais, os próximos seriam japoneses. Manda vir a mulher. E aí eu cheguei lá e, para minha alegria, o meu intercambista, na época, então, já estava com seus 30 anos. E vamos lá. E aí eu fiz o treinamento para a chegada dos japoneses. E eles fecharam o negócio. E na época eu pensei, por que eu não cobrei percentual? Porque nós estamos falando de muito dinheiro que foi perdido num primeiro momento. Que até hoje não se sabe, tá? O porquê? A gente não sabe. Mas uma coisa eu sabia quando me contrataram. Nós vamos pegar esses japoneses. A gente não vai perder esses japoneses. Então, assim, eu estou dando um exemplo, eu poderia dar vários, né? Mas, sim, para a missão de negócios, para uma rodada de negócios. Tu falou do executivo, né? Que está querendo morar fora. O treinamento intercultural, originariamente, quando a gente começou com o Erasmus, pensa que nós estávamos no ano de 1991, tá? Estava no início do Erasmus. Ele era feito no processo de seleção do estudante. Ele não era feito como o pessoal pensa agora o cara vai fazer treinamento intercultural. Não, ele fazia parte da seleção. E aqui no Brasil eu tive também algumas situações de determinado banco, cujo CFO era um americano, morava nos Estados Unidos há muito tempo, mas ele era indiano. E ele queria vir, mas a mulher dele não queria vir, porque ele estava com muito medo. Então, o treinamento intercultural foi para ajudar essa família na colocação dela dentro do banco. Porque, né, tinha aquela celeuma que a mulher não queria vir. Ela tinha expectativas muito, muito equivocadas a respeito do Brasil. Para ruim, né? Então, assim, às vezes tu pensa, eu quero trabalhar na Rússia. Primeira pergunta que eu faria. Não, eu estou me lembrando de um casal. Para onde vocês estão indo? Para a Eslováquia. Tá. Onde é a Eslováquia? E a mulher? Não sei. Mas posso perguntar uma coisa? Sim, pois não. Que língua que se fala lá? Algumas histórias que são assim, não dá para acreditar, sabe? André, sim, com certeza. Você vai ter muitas histórias aí para contar, acho que deve abordar muitas delas no treinamento também, né? Porque como a gente está aqui tratando, é uma horinha só, mas no treinamento aí você consegue dividir isso em módulos, enfim, vai vendo a necessidade também das pessoas, né? Para poder
adequar aí a necessidade, ao tipo de negócio, ao tipo de viagem, né? Ou até mesmo ao tipo de país, você tem, enfim, fazer essas adaptações. Queria que você deixasse aí para a gente assim, uma mensagem de fechamento dessa live. Espero que a gente depois pode pensar em outras também, porque o assunto é muito extenso, né? Muito vasto. Mas assim, para essa live, assim, deixaria mensagem final para aquelas pessoas que estão nos assistindo, né? Seja com a intenção de fazer uma viagem, seja com a intenção de fazer um negócio, um intercâmbio, ou trabalhar no exterior, enfim, para a gente poder trabalhar essas questões culturais e tentar reduzir aí um pouco desses conflitos, né, internos e externos que podem ser gerados pela falta aí do treinamento e dessa percepção. Tá bem. Assim, quando a gente mora fora, para qualquer objetivo, a gente sempre pensa o que a gente vai ganhar. E esse é o primeiro erro. Ninguém vai ter excelência na sua experiência no exterior se for levar na mala apenas o seu interesse. Então, eu vou terminar com uma historinha do Livro dos Mortos. Na religião egípcia, eles acreditam que a gente vai ter a vida eterna, né? Então, quando a pessoa morre, ela chega no portal da morte e Osíris, que é a deusa do portal, Osíris pega e pergunta: tu foi feliz nessa vida? E a pessoa diz: fui. Tá. E a mais importante das perguntas: você fez os outros felizes nessa vida? E se você respondesse que sim às duas perguntas, você era digno de entrar na vida eterna. Se não, não. Então, eu deixaria essa com a turma. Tu quer ir morar no exterior? Beleza. O que o mundo vai ganhar com a tua presença? E isso, o treinamento intercultural vai te ajudar a descobrir. Porque senão, não vá. É uma perspectiva um pouquinho diferente, né? Mas eu acredito nela. Excelente, André. Eu queria muito te agradecer pelo tempo, por essa aula que você deu pra gente. Foi só um gostinho, né? Como eu falei, você, né, eu tô doida para poder ler o seu livro, para poder conhecer mais a fundo o seu trabalho, né? Então, assim, queria te agradecer mais uma vez aí pela sua disponibilidade, pela sua, né, pelo seu interesse também de compartilhar isso conosco, né? E deixo aqui, né, para todo mundo que está nos assistindo também. Aqueles que vocês quiserem entrar em contato conosco, com a Andréia, né, mande uma mensagem para a gente, através do nosso site, através do LinkedIn, a gente repassa o contato da Andréia também, né, para que, assim, todos possam aproveitar aí um pouquinho também deste conhecimento. Tá bem, muito obrigada. Andréia. Obrigada a vocês. Muito obrigada, boa noite para todos vocês. Na próxima quarta temos mais, em breve a gente já vai divulgar o novo conteúdo aí da próxima live. E se você também tiver alguma sugestão de algum conteúdo ou de algo que a gente possa tratar aqui, a gente vai atrás dos profissionais também para que a gente informe e tenha especialistas para cada um dos temas que a gente for tratar. Bom, boa noite e até a próxima. Obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite.